dessa gente que apoiou o Lula por ojeriza ao Bolsonaro, certamente estão bastante decepcionados. Se a esquerda e aqueles mais à extrema esquerda assumissem prefeituras importantes. Boulos em São Paulo, desastre completo. Maria do Rosário em Porto Alegre, desastre completo. Isso seria muito ruim, seria um retrocesso, atrasaria essas cidades, essas capitais, e atrasaria o Brasil também. O Bitcoin vai ser o melhor investimento para sempre no longo prazo? Não! Começando mais um Ursh Responde as perguntas que vocês me enviaram aqui na área de membros do canal e também no nosso Instagram na quinta-feira, dia 15 de agosto. Como sempre, muitas perguntas, deixo já meu muito obrigado. E 15 de agosto que é uma data simbólica para quem acompanha aqui o canal, mercado financeiro, sistemas monetários, porque há exatos 53 anos a gente embarcava no que eu chamo que é a era do papel moeda inconversível, porque foi nesse dia, em 1971, que o presidente americano de então, Richard Nixon, anunciava que estavam suspendendo temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Esse era o fim do chamado Acordo de Bretton Woods, e então entramos nessa nova história do dinheiro em que o mundo inteiro, nenhuma moeda mais tinha algum lastro, algum tipo de conversibilidade, algum tipo de referência de âncora no metal precioso, o ouro. Então, lá se vão 53 anos e esse sistema temporário não tem data para acabar ainda. Mas enfim, tem várias perguntas aqui, vamos lá. Primeiro, será que os Estados Unidos já estão em recessão? Acredito que ainda não foi decretado o estado de recessão, pois poderia influenciar ou atrapalhar no período eleitoral. Vamos lá, por partes, que tem mais duas aqui. Não é por isso, é porque o órgão oficial que data as recessões, que é o NBER, National Bureau of Economic Research, ele precisa ter certeza de que os indicadores que ele acompanha, que ele utiliza, os critérios utilizados para cravar o início e o fim de uma recessão, ainda não fornecem evidências conclusivas disso, nem de profundidade, nem de difusão, nem de abrangência dos indicadores. É por isso que ainda não temos uma recessão oficial. Mesmo que nós já estejamos numa recessão nos Estados Unidos, o anúncio oficial vai ocorrer alguns meses depois, pode ser até bem depois da eleição americana, então não tem a ver, nesse caso, com o início da eleição. Até porque, honestamente, para as pessoas, não é o anúncio em si, oficialmente estamos em recessão. O que importa é a percepção delas de como está a economia, de como está a sua estabilidade de emprego, a sua renda, o seu custo de vida, não é a oficialização ou não de uma recessão. Acha que as ações do Brasil até o final do ano ainda podem se valorizar? Será que tem alguma chance de que nesses 3 meses seja decretado oficialmente o estado de recessão? Acho que ainda não. Não deve ser agora. Mesmo que nós já estejamos, não acho que ela vai ser decretada oficialmente agora. Acho que vai demorar um pouco mais. E sobre ações brasileiras, sim, elas podem se valorizar como estão se valorizando. E tem pergunta sobre o Ibovespa, eu vou responder quando chegar na hora dela. Qual é a diferença entre uma taxa básica de juros zerada e um arranjo onde não existe banco central e taxa básica de juros? Já houve algum experimento de um país sem banco central e sem taxa de juros básica na economia moderna? Bom, sim, o Panamá é um dos exemplos. Talvez, claro que é uma economia pequena, mas que não tem um banco central efetivo que manipula a taxa de juros. Mas muitos bancos centrais tampouco manipulam a taxa de juros porque referenciam as suas moedas no dólar. Tem uma moeda atrelada ao dólar americano, como é o caso dos países no Oriente Médio. A maior parte dos países do Golfo Pérsico atrelam as suas moedas à moeda americana. Então, não estão manipulando a taxa de juros e seguem a taxa de juros americana. Mas a diferença de um arranjo em que existe um banco central que tabela a taxa básica de juros e um arranjo sem banco central é que a taxa básica será determinada pelo livre atuar das forças de mercado. E nesse caso são bancos, instituições financeiras que estão
no mercado de empréstimos ou de fundos emprestáveis, e aí essa gestão de liquidez entre instituições financeiras que estão sempre casando poupadores e investidores, aqueles que emprestam, aqueles que tomam emprestado, e é nesse mercado que a taxa de juros ela é determinada. Assim como já ocorre com as demais taxas de juros ao longo da curva, as taxas com vencimentos mais alongados, essas não são definidas pelo Banco Central. Ele manipula a taxa básica. Mas se não houvesse essa manipulação da taxa básica, ainda assim teríamos alguma taxa de referência. Haveria aquela taxa que é a baliza de todas as demais taxas do mercado, mas ela seria escolhida livremente pelo mercado e não por um banco central, por uma autoridade monetária que define tanto qual é a taxa básica de juros e quanto será o seu patamar. Mas só para até... Isso é algo que a gente ensina com profundidade no nosso curso Ciclo de Mercado. O Banco Central, quando ele define uma taxa básica de juros, ele define um alvo. Por exemplo, a Selic. Hoje, o alvo da Selic está em 10,25%, ou 10, até já me esqueci, acho que é 10,5% o nível da Selic. Então esse é o patamar atual. Como é que o Banco Central faz para manter esse nível de taxa básica de juros? Ele atua junto com os demais participantes do mercado, normalmente são os dealers primários, bancos que estão conectados no Banco Central, para simplificar. E o que o Banco Central faz é injetar liquidez, cria dinheiro para comprar ativos ou destrói liquidez, destrói dinheiro para vender ativos e está sempre manipulando a taxa de juros para manter no seu alvo. Mas ele está injetando e removendo liquidez para manter a taxa de juros nesse alvo. Se ele não fizesse isso, a taxa de juros seria determinada e se encontraria em algum patamar. Qual patamar? Não tenho ideia. Seria definido pelo mercado. Então, hoje é difícil imaginar que o sistema financeiro possa funcionar de outra maneira, porque a gente cresceu assim, a gente se formou assim, esse é o status quo, e é difícil imaginar que há alternativas. Mas sim, houve ao longo da história. E a existência de um banco central não é condição sine qua non para uma economia funcionar. Mas essa ainda é considerada essa posição, essa afirmação que eu acabei de fazer, ainda é considerada uma heresia dentro da ciência econômica dominante. Estamos vendo atritos dentro da esquerda e uma crescente satisfação até mesmo da população que os apoia. Nesse cenário, você acha que as eleições desse ano seriam um termômetro para saber se ficamos no Brasil ou se saímos de vez daqui? Depende da cidade, depende da região. Sem dúvida que, falando em nível nacional, há um descontentamento daqueles que apoiaram o Lula, certamente aqueles que se consideram menos social-democratas ou menos socialistas. Não vou dizer que eles se consideram liberais, porque não são liberais. Vocês sabem quem são aqueles que fizeram o L. Mas dessa gente que apoiou o Lula por ojeriza ao Bolsonaro, certamente estão bastante decepcionados. Dentro da esquerda, quem já apoiava com mais convicção Lula, acho que também está decepcionado, até porque a economia não está a mil maravilhas. Agora, se as eleições municipais agora devem ser o termômetro para decidir se fica ou não no Brasil, aí honestamente, não. Uma decisão como essa depende de muitos fatores que cada um precisa pesar a sua situação familiar, pessoal, profissional e vai muito além das eleições municipais. Com isso eu não estou minimizando o impacto negativo que teria, na minha avaliação, o impacto negativo que teria se a esquerda e aqueles mais à extrema esquerda assumissem prefeituras importantes. Boulos em São Paulo, desastre completo. Maria do Rosário em Porto Alegre, desastre completo. Isso seria muito ruim, seria um retrocesso, atrasaria essas cidades, essas capitais e atrasaria o Brasil também. Espero que isso não aconteça, mas apenas essa eleição, no meu julgamento, não deve ser o principal critério para uma decisão de deixar o país. Se a Kamala ganhar com as políticas de desincentivo a novas perfurações e exploração de petróleo, penso que seria mais um fator na valorização dos ETFs do setor no médio prazo. Concorda? E se o Trump ganhar, alguma aposta em mente? É uma boa pergunta, porque, por um lado, sim, tem mais aversão da Kamala, do Biden, a
permitir que o setor de petróleo e gás, de combustíveis fósseis, floresça nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo isso tende a restringir a oferta de petróleo, que pode pressionar o preço para cima, a lucratividade dessas empresas também. Então, no curtíssimo prazo, até pode trazer valorização, mas mais a longo prazo não é uma boa política e não valorizaria essas empresas, porque elas acabam incapacitadas de investir mais, porque tem desincentivo de investir e aumentar a sua lucratividade no longo prazo. Então, mais a longo prazo, para mim, aí Trump é mais positivo, traria mais benefícios para o setor. Mas aposta? Não estou fazendo aposta. Estou ainda exposto ao ETF XOP, o SHOP, porque há muitas empresas do setor nesse ETF, que é de petróleo e gás. Se as empresas já estão conseguindo se financiar a um custo menor que o Estado, seria questão de tempo até elas se tornarem maiores que o próprio Estado? Viveremos na realidade dos filmes de ficção científica onde as empresas vão ser maiores que o governo graças à ineficiência dos políticos? Em alguns casos, elas já são. Certamente, nos Estados Unidos, empresas, as gigantes de tecnologia, são maiores que muitos estados, não que o governo americano, mas que o governo de muitos estados. São empresas maiores que estados de muitos países. Pô, olha só, a Apple ou a própria Berkshire Hathaway do Buffett, eles têm mais de 200, quase 300 bilhões de dólares em caixa. As reservas internacionais do Brasil chegam a cerca de 350 bilhões de dólares. Então vejam só, é quase o mesmo tamanho do Brasil. Mas sim, é possível que isso aconteça, mas isso não é ruim, honestamente. No ambiente de livre concorrência, sem impedimentos legais, sem barreiras de entrada impostas artificialmente pela lei, não me parece um arranjo ruim, contanto que haja competição. Quais estão sendo os efeitos para a China com essas turbulências recentes? Essa tendência de apreciação do iene também impacta na moeda chinesa? Impacta, claro. O iene acaba repercutindo no mundo inteiro. Nessa semana, até que o iene se valorizou, a própria China, o yuan acabou se valorizando fortemente. Mas eu diria que os problemas da China são mais internos do que externos. Nessa semana saiu mais um dado importante sobre a queda brutal do investimento estrangeiro direto no país. É impressionante, é algo já sem precedentes. Inclusive a gente vai dedicar uma live do Follow the Money, aqui da área de membros, sobre esse assunto, porque é importante demais entender o que está acontecendo na China. Então sim, as turbulências impactam a China, mas ela tem problemas maiores domésticos. Quase 2 anos do governo Lula e não temos uma política de crescimento econômico no país, que dirá uma que possibilite investimentos para desenvolvimento tecnológico. O que esperar nos próximos 2 anos? Teremos mais gerações de talentos deixando o país por conta dos bolos da vida? Sim, seguiremos tendo o brain drain, a drenagem de cérebros, aqueles que têm capacidade, aqueles que são mais qualificados, os doutores, PhDs, engenheiros, sim, esse pessoal vai acabar deixando mais o país e é péssimo para o nosso crescimento de longo prazo. Mas o que esperar nos próximos 2 anos? Mais o mesmo. Não há política econômica, não há política de crescimento, porque todo o receituário está sendo colocado em prática, nós estamos vendo ele sendo testado e não é nenhuma surpresa. Assistam ao vídeo que eu fiz lá em 2022, foi em maio ou abril, vou colocar ele aqui em cima, sobre como o plano do PT vai quebrar o Brasil de novo, porque é mais do mesmo, é intervencionismo, é obras públicas, é bancos públicos tentando incentivar crédito subsidiado, é inchaço do Estado, é manipulação de taxa de juros, é mais do mesmo. E esse receituário não dá certo. Ele pode funcionar por um curto período de tempo quando as condições iniciais assim o permitem. Como foi lá em 2008-2009, que as condições iniciais sim permitiram, porque o endividamento privado das famílias era menor, porque o BNDES tinha uma presença bem menor do que teve depois, os bancos públicos também, então havia espaço para crédito goela abaixo, para investimentos públicos, para endividamento maior do Estado. Hoje não dá. O endividamento está perto das máximas. Tirando ali o período da pandemia, a trajetória da dívida pública voltou a se elevar. Déficit batendo recorde. Hoje não tem como esse receituário funcionar nem no curto prazo. Mas é um receituário do fracasso, porque o crescimento
que ele poderia gerar num curtíssimo prazo, ele devolve depois na forma de investimentos errôneos, de recessão, de contração da atividade econômica. Exatamente o que vimos de 2014 até 2016. Então achar que nesse cenário de que privatizações, zero, liberalizar setores, pelo contrário, eles querem reverter privatizações como a da Eletrobras. Liberalizações do setor, zero. Concessões, quase nada. Não há ambiente que atraia o capital estrangeiro e nem mesmo muito local. Então vai ser, como sempre, o voo de galinha, uma economia aos trancos e barrancos, mas um crescimento sustentável, mudar de patamar. Infelizmente, a economia brasileira não tem fundamentos para isso. Eles estavam sendo construídos, especialmente com a agenda do Paulo Guedes, mas, à exceção do câmbio, sempre faço essa ressalva, mas com o novo governo, esses fundamentos foram minados e voltamos ao passado, à fórmula do atraso, infelizmente. O que acha do Hash 11? Boa forma de iniciar uma exposição ao mercado de criptos? Sim, é uma boa forma, fácil, simples, com base num índice de criptos, o pessoal da Hashdex, grande Marcelo Sampaio, forte abraço, faz tempo que eu não falo com eles. E sim, Hash 11, HASH11 é uma boa forma. Se você tiver dúvida, fale com o seu assessor da Liberta Investimentos. Aqui abaixo temos o link para que ele consiga esclarecer melhor como funciona esse ativo, quais são os componentes do índice, enfim, para que traga mais detalhes e para entender se tem espaço na sua carteira. É sempre uma questão muito pessoal. Então, fale com Liberta Investimentos, link na descrição do vídeo. M2 vem subindo ultimamente. O Fed voltou a ligar a impressora. Como isso pode afetar os mercados, em especial o BTC? Ainda não. Ele está subindo. Assim, o que aconteceu com o M2, agregado monetário, que para mim é o que mais bem expressa a quantidade de dinheiro em circulação, não é perfeito, não temos indicador que expressa perfeitamente a quantidade de dinheiro em circulação, mas esse para mim é o melhor, ou o menos pior. Sim, ele voltou a subir, mas depois de muita distorção, porque com a pandemia ele subiu a 27, mais de 27% ao ano, crescimento anual, isso foi recorde de 70 anos, e aí voltou a cair, teve uma queda abrupta, quase 5% de contração ano contra ano, isso foi em 2023, e agora voltou a normalizar, mas ainda cresce lentamente. Então, não é o Fed ligando impressora, é os bancos também normalizando, concessão de crédito, a atividade financeira se normalizando, se estabilizando. Mas não é o cenário que tivemos na pandemia ainda. Então hoje M2 impactar muito mercados e BTC, não acho que será muito por essa via, não. Não agora. Aí é preciso esperar o que o Fed vai fazer, se corta juros, se volta a comprar ativos, se volta a imprimir dinheiro. Você comenta muito de manter dinheiro em caixa para esperar uma correção mais forte do mercado. Mas como manter esse dinheiro? Se deixar em Treasury, corre o risco de perder dinheiro se não carregar até o vencimento. Se deixar em investimento de liquidez diária em real, risco de desvalorização da moeda. Ideal é deixar parado em dólar? Não. Você pode... Primeiro, há mais opções de investimento em caixa. Quando a gente fala caixa, é investir em títulos de curto prazo que deem algum rendimento. 5 anos atrás a taxa era 0. Agora nós temos uma taxa. Mas no Treasury, você tem Treasury desde um mês, 3 meses, 1 ano, 2, 3, 10, até 30 anos. Caixa, você não coloca em 10 anos nem em 30 anos. Caixa você coloca, idealmente, abaixo de 1 ano. Eu diria até, idealmente, em 3 meses. E hoje também há bancos que remuneram o seu caixa em dólares numa taxa similar que é a taxa básica hoje do Fed, 5,5%. Então é possível manter caixa com rentabilidade sem precisar correr o risco de prazo, que é o risco de duration, de duração dos investimentos. Então, caixa não é para colocar em Treasury 10 anos. Não faça isso, porque aí você está correndo o risco da curva, o risco dos juros longos irem para qualquer lado, e aí você vai acabar tendo que segurar até o vencimento, e esse não é o objetivo de caixa. Então, fale com seu assessor também, porque tem oportunidades para fazer esse caixa em dólar render sem precisar alongar o prazo do investimento. Vejam o Warren Buffett, a Apple, eles têm caixa lá que é 200, 300 bilhões de dólares, e a maior parte desse caixa está em títulos que vencem no curto prazo, no máximo até 1 ano. E assim eles remuneram o caixa. Os momentos de recessões e correções abrem espaço para oportunidades, é verdade. Tem algum ativo em mente que poderia tornar-se uma pechincha atualmente? A verdade é que as teses assimétricas, elas
atualmente as mais assimétricas é cannabis e platina, urânio bem menos porque já se valorizou bastante, as mineradoras de urânio e o próprio urânio físico, mas nesses momentos de correção, de estresse, de pessimismo, de mau humor, que o mercado acaba vendendo demais e os preços se deprimem, esse tipo de papel acaba sofrendo mais ainda, porque aí o mau humor, a fuga do risco prejudica, acaba gerando um desconto ainda maior. Para mim, eu tô focando nessas pechinchas, ou até outras que porventura possam aparecer, mas aí é preciso o mercado precificar, descontar os papéis para a gente identificar onde pode estar as pechinchas. Mas é aí que está mais o meu foco. Boa pergunta aqui, ó. Acha EWZ bom para se expor ao mercado brasileiro? Sim, e nós tivemos nessa semana aqui, até colocar na tela, ó. Nessa semana nós tivemos o Ibovespa, que ultrapassou a máxima histórica, nesse momento até acho que está ultrapassando a máxima histórica aqui, ó, vamos lá. Isso mesmo, hoje mesmo chegou na máxima histórica, ainda não fechou na máxima histórica, mas deve fechar, de 134, quase 135 mil pontos. Agora, essa é a máxima histórica em reais. E o que aconteceu com o real nesses últimos anos foi pro brejo. Então, quando a gente compara o IBOV, que é em real, com o EWZ, para mim a gente tem uma foto mais correta da Bolsa Brasileira, porque para mim o importante é acompanhar os seus investimentos precificados na moeda de conta do mundo, que é o dólar. Então é preciso precificar a sua carteira de investimentos, o seu patrimônio em dólar. Por isso eu prefiro o EWZ. E quando a gente olha a foto, não é nada auspiciosa. Neste ano 2024, o IBOV sobe 1,26%, enquanto o EWZ cai quase 12%. Se a gente ampliar a janela, nos últimos 5 anos, IBOV sobe quase 35%, EWZ cai mais de 27%. Mas se a gente ampliar mais ainda, pô, a foto é tenebrosa. Por exemplo, desde lá de... Vamos colocar desde 2000, 2000 e... até mais um pouquinho, vamos lá. Desde 2000... outubro de 2001, o IBOV subiu 866% e o EWZ 137% apenas em 24 anos. Então, um pouco mais de dobrou de valor em um quarto de século. Cara, isso é pífio. Se a gente colocar o drawdown máximo, que é o quanto que o EWZ está do topo histórico, que foi lá em maio de 2008, o drawdown é de 70%. Então, o EWZ ainda está 70% abaixo do topo histórico. Enquanto o IBOV faz topo histórico, o EWZ está 70% abaixo do topo histórico. Então, vamos comemorar esse IBOV na máxima? Sim, vamos, mas ainda é um sabor meio amargo, para ser bem sincero. O que acha de ter apenas BTC? O que pensa sobre o juro negativo dos investimentos após 2008? Para mim é uma questão muito pessoal, como sempre, investimentos, e depende da sua condição familiar, seu objetivo de vida, tolerância para risco, enfim. Para mim, BTC é um baita ativo, eu tenho na minha carteira há muito tempo, pretendo manter. Mas eu também gosto de outras posições, eu gosto de investimento, eu gosto de ações, eu gosto de entender teses, eu gosto de entender, de analisar empresas, negócios, as empresas que geram valor, que geram riqueza para a sociedade, e investir nelas também, para mim, faz sentido. Eu não quero ficar apenas exposto ao BTC, por isso que eu também invisto em empresas. E sobre o juro negativo, é verdade, é uma realidade, hoje mesmo, porque as taxas de juros estão no patamar maior, aí podem argumentar, mas a taxa de inflação que estão divulgando, ela subestima a real perda de poder de compra do dinheiro. É verdade, mas ainda assim é uma aproximação. E não temos nenhuma métrica que vai expressar com uma precisão cirúrgica a perda de poder de compra do nosso dinheiro. Mas é uma aproximação e é assim que a gente usa ela. Então, achar que hoje a gente só tem juro negativo não é verdade. Já foi pior, hoje é menos pior essa situação. Mas é por isso que a gente investe em outros ativos, em ações de empresas, em ativos reais, em commodities, em ativos como o Bitcoin. É por isso que eu prefiro ter uma exposição a mais ativos e não apenas ao Bitcoin. De todas essas, o Bitcoin é que vai dar a maior rentabilidade? Depende do prazo de tempo, talvez no próximo 1 a 2 anos não seja.
em 5 anos, talvez seja em 10, é bem possível. Mas eu gosto de ter outros investimentos, gosto de investir em empresas e não ficar apenas no BTC. Mas é uma decisão de cada um e que cada um tem que tomar. Infelizmente, para mim isso não é uma verdade absoluta. O Bitcoin vai ser o melhor investimento para sempre no longo prazo? Não. Os rendimentos ou os retornos do Bitcoin tendem a diminuir ao longo do tempo. À medida que ele vai se valorizando, ele não vai dobrar de preço a cada ano. À medida que ele chega ao seu limite de circulação, os 21 milhões, à medida que ele vai aumentando de preço, que a adoção aumenta, ele tende a estabilizar em preço também. Para mim, a tendência a longo prazo é de valorização, mas não de valorização exponencial constante. Isso não vai acontecer. A redução do consumo chinês impacta a tese da platina? Impacta. Eu diria que não apenas o consumo chinês, mas também possível recessão global, menor consumo, menor compra de veículos. Então, se houver uma recessão, como é possível que até já esteja em curso nos Estados Unidos, talvez no mundo, isso impacta a venda de veículos, produção de veículos, portanto, demanda por esses metais do grupo da platina. E com a China da mesma forma, até porque a China está investindo não apenas em elétricos, mas também em híbridos, e híbridos consomem também platina. Seria Ulrich um ex-hater do Musk? Sempre tem essas perguntas. Eu não tenho ódio do Musk. Assim, ódio para mim é uma palavra muito forte. Para ter ódio tem que ser algo assim, quase visceral, e para mim não é o caso, eu não tenho isso do Musk. Mas eu tenho uma opinião baseada em fatos, em histórico, baseado no comportamento do Musk, e eu faço uma análise bem fria. Como eu tenho dito, para mim ele tem algumas questões da sua personalidade que são assim inegavelmente visionárias. Veja o que ele construiu, veja as empresas que ele criou, o que ele investiu, o quanto que ele teve de retorno. É inegável que o cara é um empreendedor fora da curva, sim, que ele é visionário, sim. Mas ele tem alguns comportamentos que são ambíguos, ele já se mostrou ser um picareta algumas vezes, já falei sobre isso aqui também. No que tange agora a liberdade de expressão que ele faz com o Twitter, ele ser uma força oposta a esses cerceamentos da liberdade de expressão na internet, eu acho fantástico. Para mim é importante que tenha alguém como ele. Concorda em todos os posicionamentos dele? Não. Tem algo de hipocrisia nas falas dele sobre liberdade de expressão? Tem. Ele já bloqueou jornalistas também que ele discorda na plataforma. Então, dizer que ele é como ele já falou, um absolutista da liberdade de expressão, sim, mas nem sempre. Então, analisem com cuidado, mas para mim hoje ele é, como se diz em inglês, é um net positive para o mundo. Ele sim, a figura do Musk hoje é muito importante, especialmente para as democracias, especialmente para a liberdade de expressão na internet. Em novembro vou para o Brasil, gostaria de te dar umas novas notas de iene. Como faço para te mandar? Bom, quem quiser mandar notas de dinheiro para coleção, notas de 0 euro ou de qualquer que seja, ou qualquer presente, livro, etc., veja o endereço da Liberta Investimentos em Porto Alegre e pode enviar para o nosso endereço que eu recebo e vou agradecer muitíssimo todos essas gentilezas de vocês. Então, essa é a dica. Existem empresas brasileiras que são capazes de lucrar com a desvalorização cambial, pois seu custo sai em reais e vende em dólar. Sem dúvida, aquelas empresas que estão expostas ao dólar porque exportam e têm seus custos em reais, acabam se beneficiando, mas é um benefício efêmero. Por isso que eu não defendo, na verdade, eu critico veementemente a política econômica de desvalorização do câmbio para gerar competitividade para as empresas nacionais exportadoras. Porque essa competitividade, ela é efêmera. É um preço menor para os estrangeiros que conseguem, então, comprar mais das empresas que estão exportando. Elas vendem menos quantidade porque estão vendendo por menos, recebem menos divisas. Então, vejo que é uma competitividade estranha. Ah, sim, eu consigo vender mais, mas eu vou receber menos dólares pela desvalorização cambial. Mas ok, vende mais para o exterior e o custo ainda está em real. Só que aquela depreciação do câmbio, logo mais à frente, resulta em inflação, aumento de preços, e os custos dessas empresas também serão aumentados no futuro. Então aquela margem adicional que a desvalorização do câmbio dá em D0,
ela vai devolver logo depois e aquela competitividade se esvai. Então, não é uma política vencedora no longo prazo. E países que são potências exportadoras conseguiram atingir isso por produtos superiores, com melhor qualidade, e não porque o preço é menor e porque destruíram as suas moedas. Vejam o caso da Alemanha, vejam o caso do Japão. Se tornaram potências exportadoras em meio a fortes valorizações das suas moedas. Eu falo não num ano apenas, eu falo numa janela de 10, 20, 30 anos. Olha o iene da Segunda Guerra, que estava em mais de... aliás, o marco alemão, mais de 300... Não, o iene mesmo, estava mais de 360 ienes por dólar e chegou a quase abaixo de 100 na última década. E mesmo assim o Japão é uma potência exportadora, o mesmo vale para a Alemanha. Então, sim, pode ganhar no curto prazo as empresas, mas não é o melhor. Qual vale mais a pena, ser membro do YouTube ou do Follow the Money? Na verdade, hoje temos apenas aqui a área de membros do YouTube, mas aguardem, teremos novidade. Eu convido vocês a se tornarem membros aqui do YouTube, porque os membros terão acesso exclusivo e antecipado às novidades que virão, que eu não posso ainda anunciar, mas eu garanto que vai ficar espetacular. Então, aguardem. Possivelmente ali em outubro ou novembro a gente consiga já anunciar essa novidade que vai mudar de patamar aqui o nosso relacionamento e a forma como vocês consomem os nossos conteúdos, cursos, Follow the Money e tudo mais. Enquanto isso, tornem-se membros, botãozinho aqui embaixo, tornar-se membro, e nos vemos toda quarta-feira ao vivo às 19 horas. Urânio igual a CCJ, que é a empresa Chemical, e PGM, que são os metais do Grupo da Platina. Qual é a empresa referência? Pois então, a gente falou sobre isso na conversa com o Marcelo Lopes, e a Chemical é a canadense e é uma empresa blue chip, então já é uma empresa mais relevante, mais consolidada, mais estável no setor de mineração de urânio. A sua equivalente no setor de metais do Grupo da Platina seria a da África do Sul, Anglo American, que negocia a ação na Bolsa de Joanesburgo e também tem ela negociada na Bolsa de Londres. Mas, embora ela seja equivalente em termos de posição do mercado, ser uma empresa blue chip, mais consolidada, em termos de preço de mercado, preço do papel, hoje a Anglo American não tem o mesmo desconto que a Chemical tinha lá atrás, quando se iniciou a tese do urânio. Então, o risco-retorno para a Anglo American não é tão favorável como era a Chemical lá atrás. Então é importante entender o modelo de negócio, a sua relevância para o setor, mas o preço do papel não está no mesmo patamar que estava a Chemical. Lá estava muito mais descontado em 2019 do que hoje está a Anglo American. O ticker dela, o símbolo é AGL. Pode explicar juros longos? Sou aluna do ciclo de mercado. Parabéns pelo conteúdo. Pô, obrigado, Silvia. Juros longos nada mais são do que o preço do tempo em uma janela de tempo mais alongada. Nós temos várias taxas de juros, dependendo do prazo de vencimento, dependendo do perfil e do risco do emissor. Então, se você está emprestando para o governo americano, governo brasileiro, num prazo de 10 anos, esses são juros longos. Então, a gente costuma dizer que juros longos, qualquer coisa acima de 2 anos, ou talvez alguns considerariam 5 anos, juros longos. E até 1 ano é juro curto, de 1 até 5 seria juros de médio prazo, acima de 5 anos a gente já pode considerar como juros longos. Mas isso varia de cada um. E assim como qualquer outro preço no mercado, as taxas de juros nos vencimentos mais longos também são definidas pelos investidores, por quem está no mercado, pelo livre atuar das forças de demanda e de oferta, aqueles que querem tomar dinheiro emprestado e aqueles que estão dispostos a emprestar dinheiro. E assim que se definem os juros longos. Então, quando a gente fala normalmente, juros longos, normalmente a gente se refere a juros de 10 anos. Então, o juro longo americano, via de regra, é o Treasury de 10 anos do Tesouro do governo americano. Então, o Tesouro americano de 10 anos. Mas, dependendo do caso, é preciso pedir que o interlocutor explique. Tá, mas qual é o prazo específico? Juro longo, o que você está se referindo? É 10? É 30 anos? É 5 anos?
acho que a gente posso responder dessa maneira. Ainda mantém as convicções sobre o Bitcoin que estão no seu livro de 2014? Sim, sem dúvida alguma. Eu reforcei as minhas convicções sobre o Bitcoin. E teremos novidades também com relação ao meu livro, aguardem, ainda não posso anunciar. Mas a única revisão que eu faço no meu livro do Bitcoin de 2014 é sobre as reservas fracionárias, porque a minha mudança de visão sobre as reservas fracionárias, ela aconteceu justamente no ano 2014, depois que eu publiquei o livro. Então hoje, o que eu revisaria de conteúdo é a minha opinião sobre reservas fracionárias, que em 2014 no livro eu dizia que eram fraude. Honestamente, não são fraude, faz parte do sistema financeiro. Quem quiser saber mais sobre isso, tem uma palestra minha, vou colocar o link aqui em cima, de 2017, na Conferência de Escola Austríaca do Mises Brasil. Última pergunta aqui, como foi ser cristão em um país muçulmano? Foi uma experiência transformadora, para ser bem franco, e importante, porque nós ocidentais e cristãos, especialmente na América do Sul, a gente praticamente não tem contato com essa religião e com ninguém dessa religião. E é gigantesca, são bilhões de pessoas que são muçulmanos no mundo inteiro. E quando a gente vive num país, como eu vivi nos Emirados Árabes Unidos, baseado em Dubai, mas também pude viajar pela região, visitei vários países, Arábia Saudita, Catar, Jordânia, Líbano, Omã, Turquia. Você acaba conhecendo mais da cultura, das pessoas, dos hábitos, e isso também enriquece e amplia a sua opinião sobre o que é o Islã, o que é essa religião. Então, por essa ótica, foi importantíssimo morar lá e eu pude aprender muito mais, inclusive desmistificar muito sobre o que é ser muçulmano. E tem muitos traços da religião, da tradição muçulmana, que você acaba também admirando, valorizando, a proximidade que eles têm da família, os laços familiares, é muito interessante e é louvável. O próprio Ramadã é um período difícil de trabalhar para quem é ocidental e não faz jejum, porque eles aí estão fazendo jejum, tem uma produtividade muito menor, mas é um mês também de aproximação das famílias, de muita reflexão, o hábito de quebrar o jejum no fim do dia com uma refeição maior, é bacana e é uma experiência importante, você acaba aprendendo muito mais sobre o que é religião. E entendo também que não tem um único Islã, tem diversas vertentes do Islã, assim como temos protestantismo, temos evangélicos, no Islã também tem muitas diferenças. E aí você aprende a distinguir essas diferenças e entender onde que está o radicalismo, onde que não existe radicalismo. Então foi uma experiência importantíssima. Mas com o tempo, sim, essas diferenças também de cultura, de hábitos, de visões, acabam cansando e a gente sente falta das nossas raízes cristãs, e aí com o passar do tempo eu fui sentindo mais falta disso também. Então tem muito para mim, o Islã tem muito para se modernizar, especialmente com relação ao papel da mulher, mas ainda assim, viver num país muçulmano, você também aprende a admirar questões que você desconhecia e desmistifica muita coisa. Isso é importantíssimo até para quebrar preconceitos. Espero ter gostado demais o Responde, espero que estejam desfrutando já desse domingo, celebrem com suas famílias esse dia, familiares, amigos, espero que tenham lavado as louças e concluído qualquer tarefa doméstica ou de saúde, correr na esteira, lavar o carro, etc. Não, lavar o carro não é saúde, mas enfim. Espero que tenham curtido e voltamos no próximo. Se inscrevam no canal, compartilhem, deem um joinha e façam esse vídeo chegar a mais pessoas para que o canal siga crescendo e mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigado, fico por aqui e um ótimo domingo para todos. Valeu!